Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, 5 de janeiro de 2026, e eu estou de volta, não ao Rio de Janeiro, vocês podem ver pelo cenário que eu ainda estou na África do Sul, mais precisamente no Parque Kruger. Vim fazer um safari aqui sensacional, mas eu estou de volta ao YouTube para falar sobre o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Polêmicas, polêmicas, recebo muitas mensagens, deve estar fazendo falta, Deb, cadê as lives? Calma, calma, calma. Ó, e vai ter novidade, hein? Não é só live aqui no canal do Setor Visitante. Vocês já tiveram aí um teaser que o TF publicou. Eu publiquei, né, com o TF em collab. Em breve, tudo volta ao normal aqui e a gente ainda vai ter um outro canal para falar sobre o Botafogo. Mas vamos lá. Savarino no Fluminense? E aí? O que vocês acham dessa provável transferência de um jogador que é ídolo para muitos torcedores, saindo do Botafogo para um rival da mesma cidade? Eu vou dar minha opinião aqui, mas antes eu vou pedir para vocês chegarem junto com o like. É muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal e entregar para mais botafoguenses. Inscrevam-se no Setor Visitante, vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais, e tem também o clube de membros a partir de R$ 5, beleza? Vamos lá. De acordo com o GE, Botafogo e Fluminense entraram em acordo e a transferência de Jefferson Savarino para o tricolor das Laranjeiras dependeria apenas do ok do atleta venezuelano. Esse vídeo eu estou gravando às 9 horas, quase 10 horas da manhã aqui na África do Sul, 3h45, quase 4 horas da manhã aí no Brasil. As coisas podem mudar ao longo do dia, mas eu vou deixar minha opinião com as informações que a gente tem nesse momento. Caso o negócio se concretize, e pelo que eu sei, realmente está muito perto de se concretizar, o Botafogo vai receber o volante Wallace Davi, cria da base de Xerém, de 18 anos, em definitivo. Confesso que não conheço o atleta, jogou 3 partidas pelo Carioca no Fluminense ano passado, aqueles jogos que os clubes vão jogando com sub-20, não acompanhei, não conheço, mas ouvi coisas muito boas, apesar de não estar pronto, talvez, né, para já chegar jogando. É um cara que ainda está um pouco cru, é novo, mas tem um potencial aí de desenvolvimento. A Rádio Itatiaia informou que o Fluminense ainda pagaria 3 milhões de euros pela transferência, ou seja, estamos falando de quase 20 milhões de reais e mais um jovem promissor por um meia reserva que vai completar 30 anos nessa temporada. Bom, do ponto de vista do torcedor, né, aquele cara que vai ao estádio apoiar o time, consome as lives, os vídeos, né, vai lá pro Nilton para ajudar o time a vencer e que inevitavelmente se apega aos jogadores, né, ainda mais os jogadores vitoriosos, né, e ainda mais a gente falando de um clube que ficou tantos anos sem vencer, sem grandes ídolos, né, o torcedor acabou se tornando carente. A saída do Savarino, ela pode ser considerada um desastre, né? Para o Fluminense, então, é uma loucura. A saída do Marlon Freitas para o Palmeiras já foi um duro golpe no torcedor. A do Savarino, que era o remanescente do Quarteto Fantástico, né? Assim, pro torcedor, cara, eu entendo quem fala, pô, isso aí é putaria, né? Pô, na moral, né? Eu já aguentei muita coisa, agora ainda vai sair o Savarino. Sem dúvida, né? O torcedor que tá pensando desse jeito, ele não tá errado. E eu imagino que muitos de vocês também, nesse momento, estejam se perguntando, porra, e por que ninguém fica no Botafogo, né? Todo mundo vai embora, é muito fácil sair daqui. Né, a sensação é de que até quem não quer sair acaba sendo forçado a sair, né? E como é que explica isso para uma criança, né? Eu imagino assim, se eu tivesse filhos, eu confesso que não saberia como lidar com isso, né? É uma tarefa muito complicada e chata para os papais e para as mamães alvinegras. Então, assim, eu acho, como eu já falei aqui, inclusive quando teve ali um burburinho de uma possível volta do Tiquinho, né? Eu falei, pô, se a gente fosse basear no que as nossas crianças gostam, né, no que as crianças botafoguenses gostam, hoje o time ainda teria o Tiquinho, de repente o Tietê, né, caras que, na minha opinião, não teriam condições de vestir a nossa camisa hoje. Então, assim, é importante saber encerrar esses ciclos. E essa é uma das melhores coisas que a SAF e o Botafogo sabe fazer. A SAF e o Botafogo tem vários problemas, a gestão financeira, como também tem acertos, tá? Mas tem problemas. A gestão financeira, ela é bastante preocupante. Lá na França, né, falando de gestão temerária, né, a gente viu também a Eagle falar na Justiça do Rio de Janeiro isso, então é algo preocupante, mas tem uma coisa que os caras sabem fazer muito bem,
é encerrar os ciclos no momento certo. Eu lembro que na emoção do título da Libertadores de 23, o Mário Bittencourt, ele renovou o contrato de vários veteranos no Fluminense e hoje a torcida entende que aquele movimento foi errado, mas na época os caras acharam bom, né? Todo mundo quis aí, contrato renovado do Ganso, do Cano e de outros caras que depois não contribuíram muito com o time. O Botafogo não deixou isso acontecer em 2024, né? O Tiquinho, o Tietê, o Eduardo, teve uma galera que foi embora, que a galera que o torcida queria continuar, o Botafogo liberou, e esses caras não se criaram em outros times, né? O Júnior Santos foi um cara que o Botafogo quis manter, mas aí surgiu uma proposta maluca e irrecusável do Atlético Mineiro, né? Não tinha como não vender, e mais uma vez o Botafogo acertou. Então, assim, eu acho que o Botafogo ainda erra muito ao facilitar demais a saída de jogadores importantes, tipo o John, o Jair, caras que poderiam ter ficado aqui, né? O Botafogo poderia ter falado para o John, por exemplo, ó, a gente respeita muito a sua vontade de querer jogar na Premier League, mas você só sai no fim do ano. E a saída do John, né, no inverno, ela custou uma classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Então, assim, isso o Botafogo erra. Mas não errou em nenhuma vez nesses movimentos de encerrar ciclo de um jogador ali na casa dos 30 anos, pelo menos que eu me lembre. Eu amo o Savarino, vocês sabem muito bem disso, eu tenho camisa com o nome dele, mas não era aqui no setor visitante que as pessoas vinham reclamar dele após várias atuações ruins na última temporada. O Savarino com a bola no pé é um baita jogador, mas é um cara muito frágil fisicamente, incapaz de fazer uma falta no jogador adversário. Ele não consegue jogar pelos lados de campo pela incapacidade que tem de contribuir nas fases defensivas do jogo. Reparem que o Botafogo está se desfazendo de jogadores, de 2 jogadores importantes, que eram considerados ídolos, mas que tinham problemas defensivos. Marlon Freitas e agora, provavelmente, o Savarino. Seria coincidência isso? Não acho. E o Savarino ainda tem uma outra coisa. Se não joga como meia, fica contrariado e cria um clima ruim. Várias vezes, né? Se mostrou ali uma criança mimada ao longo da temporada. Eu falo já há um tempo que os meus titulares no Botafogo hoje são Barreira, Montoro e Santi Rodrigues. Se o Anselmi jogar um 3-4-3, eu iria com o Montoro e Santi Rodrigues. Então, assim, vamos pensar do ponto de vista do negócio. Considerando que o Savarino tem um dos maiores salários do elenco, salário padrão Europa, faz sentido mantê-lo no banco de reservas no momento em que o clube busca reduzir a folha salarial? Acho que não faz. O problema aqui é a negociação ser com o Fluminense. Seria maravilhoso se o Botafogo tivesse conseguido fazer aquela troca com o São Paulo, ainda tivesse, né, conseguido pegar ali o Pablo Maia, mas a família do Savarino quer continuar no Rio de Janeiro e aí apareceu o Fluminense, que além do dinheiro, né, segundo a Rádio Tatiaia está falando em 20 milhões de reais, ainda topa envolver, né, um jogador promissor, no caso, o Wallace Davi. Então, pensando do ponto de vista do negócio, como que recusa uma oferta dessa? Você recupera o valor que você investiu num jogador que vai fazer 30 anos, você reduz a folha salarial e ainda pega um jovem de 18 anos. O Textor, né, todo mundo sabe, é americano. E a lógica dos esportes americanos é diferente da nossa. O negócio é muito mais profissional e muito menos passional. E como tudo na vida, tem os seus prós e os seus contras. Agora, pensando bem, você vai negociar um jogador reserva, que tem um salário padrão Europa, vai recuperar o dinheiro investido e ainda ganha o jogador Wallace Davi, de 18 anos, que pode ou não vingar, é do esporte, no momento aqui que eu tomei um susto com um bicho que pousou no meu computador, mas é um jovem bem avaliado e pode render alguns milhões lá na frente. Porra, cara, é um bom negócio, né? O foda é que é pro Fluminense e a gente não tá muito acostumado com esse nível de desprendimento do departamento de futebol. Deveria estar aqui no Botafogo, mas eu digo historicamente, né? Eu tenho 42 anos. A gente está vendo aqui um recorte muito pequeno desse Botafogo SAF, né? Então, de 2, 3 anos para cá que a gente está vendo esse desprendimento. Antes não era assim. Antes de chegar a proposta de um rival, é porque ou você estava com o Pires na mão,
ou o presidente, se fizesse o negócio, cara, ia acabar sendo impeachmentado, né? Ia ter ali protesto da torcida e tal, uma coisa bem diferente do que está acontecendo agora. Então, assim, eu acho, inclusive, que esse negócio pode ser bom para os dois times, tá? O Fluminense, ele quer reforçar o elenco e vencer agora, né? Então, um Savarino, que teve um ano ruim em 2025, mas pode se recuperar tranquilamente nessa temporada. Eu só não sei como é que seria o encaixe dele com a Costa, né? Tem o Ganso também. Se botar o Savarino para jogar de ponta, eles vão sofrer, mas aí também é problema deles, não é problema nosso. E aqui a gente abre mão de um reserva, né? Reduz a folha e ganha um jovem promissor. O time do Botafogo, na minha opinião, é muito bom. Muito bom. Se a gente fosse entrar em campo amanhã para jogar pré-Libertadores com 3 zagueiros, o Botafogo provavelmente entraria com Neto, Bastos, Barbosa, David Ricardo, Vitinho, Danilo, e aí se confirmar a vinda do Medina e Alex Telles. Montoro e Santos com Arthur Cabral lá na frente. Cara, é um ótimo time. E a gente ainda teria no banco o Barreira, o Tuco, o Reborn, o Nathan Fernandes, o Matheus Martins. A gente precisa reforçar o time em outras áreas, mas temos um time muito bom, pelo menos na minha opinião. Então, assim, aqui eu coloquei o lado do torcedor, que fica chateado, isso é plenamente justificável, e o lado da gestão profissional, que também é justificável. A questão é, qual que é a nossa realidade? A nossa realidade é a SAF Botafogo. Então, meus amigos, se vocês não entenderem, né, esse modelo de negócio, cara, vocês vão ficar irritados em todas as janelas. Eu, no primeiro momento, não curti a saída do Marlon para o Palmeiras, mas sabendo que o Botafogo propôs um aumento salarial e ele não topou, né, ele queria sair. E também sabendo da grana que o Palmeiras colocou na mesa para um jogador que vai fazer 31 anos, cara, por mais que doa, o negócio faz sentido e pode ser bom para o Botafogo. Né? Eu tenho 2 camisas listradas, uma com o nome do Savarino e outra com o nome do Marlon. Eu não vou usar nenhuma das duas, mas eu não me arrependo de ter comprado as 2 camisas. Eu vivi bons momentos com os dois no meu time, nós fomos felizes, fomos campeões, e tá tudo bem, né? Encerrar mais um ciclo, né? O que a gente tem que cobrar é um time competitivo. E às vezes, para montar uma equipe competitiva, a gente precisa fazer alguns movimentos que num primeiro momento são extremamente impopulares, mas que lá na frente a gente vai ver que fez total sentido. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui só faz sentido se o Botafogo não desmanchar esse time titular que eu coloquei aqui para vocês, né? Se desmanchar de novo no meio do ano, aí é melhor a gente repensar a nossa SAF. E é o que eu falei. Vai vender o Montoro e o Barreira no meio do ano? Fica com o Savarino, fica com o Tuco. Vai ficar com os moleques até o final? Beleza negociar o Savarino, beleza negociar o Tuco Correia. A questão é que hoje o torcedor não confia mais, como um dia já confiou, no Textor. Então, esses movimentos impopulares vão receber cada vez mais críticas e só lá na frente que a gente vai saber se o Botafogo acertou ou não. Mas que faz sentido, pelo menos na minha opinião, faz sentido. 2 jogadores que eu gosto, Savarino, um jogador que, porra, eu amo, um dos meus favoritos, né? Eu falei várias vezes aqui que para mim foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2024, mas se não encaixa, né, no modelo de jogo do técnico, né, se o Botafogo tem a possibilidade de pegar um jovem promissor, né, imagina só, e mais 20 milhões, cara, eu acho que o negócio acaba sendo bom. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, quero saber a opinião de vocês. Hoje estou saindo daqui, indo para Joanesburgo, fico mais uma noite lá, depois eu vou para Angola. Pegar voo barato é foda, né? Vai parando assim, ó. Só não para no meio do Atlântico porque não tem ali uma base para parar, senão parava também. Mas é isso, pessoal, tem que me adiantar aqui. Check-out 10 horas da manhã, esculacho, né? Mas vamos embora. Tamo junto, um grande abraço para vocês e a gente vai se falando. Deixa o like, inscreva-se, faça todo esse pupurri. Valeu, galera.